Won Han, o entregador de comida, acelera pela cidade em sua moto vermelha. Seu telefone vibra e ele atende a ligação. A voz de uma mulher desconhecida diz que está grávida dele e que precisam conversar. Ocupado com as entregas, Won Han ignora achando que é um golpe, diz que não tem tempo e desliga irritado. Então ele acelera novamente desviando o trânsito. Won Han chega ao centro de entrega de comida X, onde seus colegas estão fofocando do lado de fora. Com um cigarro na boca, ele pergunta a um colega mais gordinho sobre o que ele está murmurando. O colega explica que a filha da prestigiada família Seus está se casando com o filho do homem mais rico da cidade, um assunto irrelevante para Won Han. O colega então mostra uma foto no telefone da bela filha da família Su, reclamando que é um desperdício uma garota perfeita se casar com o filho do cara rico a quem ele chama de um playboy feio e inútil. Quando Won Han olha para a foto, ele fica chocado ao perceber que a mulher parece familiar. Seu colega pega o telefone de volta e a memória de Won Wan se clareia. Seu colega pergunta se ele também acha uma pena uma boa garota ser desperdiçada com alguém tão horrível, mas Won Han a reconhece como uma garota bêbada que uma vez tentou seduzi-lo. Uma súbita percepção o atinge. Ela é quem ligou para ele momentos atrás. Ele se pergunta se a ligação não era um golpe e afinal, a cena volta para um mês atrás. A filha da família Su está caminhando por um corredor de hotel. Ela suspeita que um homem chamado Shin Ao colocou algo em sua bebida. Ela vai para o que pensa ser o quarto de seu novo e se o céu está desorientado, ela confunde o número. Ela encontra uma porta ligeiramente entreaberta e se pergunta se esqueceu de fechá-la antes de entrar. Dentro desse quarto, Won Han está sentado em sua cama abatido e bebendo muito. Ele pensa em ser dito que sua aura era intensa demais para uma oportunidade e se conforma com seu trabalho de entrega. Enquanto ele está sentado em sua cama, bêbado e abatido, a jovem Suti entra cambaleando em seu quarto e desaba em sua cama. Atordoada e febril, ela olha para ele e pergunta quem ele é e se ele pode ajudá-la, reclamando que sua cabeça está girando e ela se sente incrivelmente quente. Bêbado também, Won Han fica cativado por ela, pensando em como ela é deslumbrante. À medida que ela se aproxima e implora por sua ajuda, ele fica confuso, se perguntando se está sonhando. Ele cerra os punhos, uma garrafa de licor derramada ao lado dele, sobrecarregado pela situação intensa. Voltando ao presente, Won Han está perdido nessa memória, olhando para a foto de Suti no telefone de seu colega. Seu colega, Fadi, percebe que ele está distraído e o chama pelo nome. Fadi começa a zombar dele, lembrando a todos como Han sempre inventa histórias como dormir com uma estrela de cinema internacional. Ele pergunta sarcasticamente se Ana agora vai alegar que ficou com a herdeira da família Su. Os outros colegas se juntam, rindo e relembrando seus outros contos, como ser um traficante de armas internacional ou chefão de uma família de elite de Pequim. Won Han permanece calmo. Ele acende um cigarro e diz a eles que eles não entendem, afirmando enigmaticamente que o que ele faz é se esconder à vista de todos. Assim que um dos caras ignora suas alegações, a brincadeira deles é interrompida. Um elegante carro esportivo de luxo vermelho para na frente do centro de entrega, chocando todos os motoristas. A porta do lado do motorista se abre e uma perna esguia em um salto alto 100. A mulher que emerge é Suti, parecendo equilibrada e elegante. Os colegas de trabalho de Won Han estão hipnotizados, seus olhos se transformando em corações enquanto admiram sua beleza, chamando-a de um pareazo total. Enquanto ela caminha em direção a eles, um cara a reconhece da foto. Eles percebem com um choque que a herdeira da família Su está diante deles e não conseguem entender por que ela estaria em seu humilde centro de Genshinseiko. Suji se aproxima de Won Han, que está se alongando casualmente, e pergunta por que ele não está atendendo suas ligações. Seus colegas de trabalho que estavam zombando dele estão completamente atordoados. Eles não conseguem acreditar que Won Han realmente conhece a famosa herdeira da família Su. Won Han age com naturalidade, fingindo que não viu nenhuma chamada perdida e calmamente pergunta o que está acontecendo. Indo direto ao ponto, Suki olha nos olhos dele e afirma que está grávida e o bebê é dele. Essa revelação deixa seus colegas de trabalho em choque. Eles gritam em descrença, incapazes de processar que essa mulher rica e bonita está carregando o filho de seu amigo. Um jura que nunca mais dirá que Han está blefando. O próprio Won Han fica surpreso, esfregando os olhos como se estivesse atordoado e pergunta se ela tem certeza. Suki, com expressão firme, diz para ele ir com ela ao hospital para provar. Enquanto ela espera perto de seu carro, seus colegas o exortam freneticamente a ir com ela. Won Han, estressado, decide e lhe pede a um amigo para cobri-lo. Os dois então aceleram em seu carro vermelho, deixando a equipe atônita para trás. Dentro do carro, a tensão é grande. Won Han pergunta se o bebê é realmente dele. Suti responde secamente, questionando por que ela mentiria sobre algo tão sério, parecendo resoluto. Won Han diz a ela que se o bebê for dele, ele assumirá total responsabilidade por ambos. Sushi o lança um olhar cético e zomba de sua promessa, questionando como ele assumirá a responsabilidade com seus ganhos de entregador. Imperturbável, Won Han se inclina para trás e afirma com confiança que não há nada de errado com uma vida honesta e que sustentá-los não será um problema. Suki o lembra de seu status como parte da poderosa família Suin-Janjing. Won Han simplesmente ignora isso, dizendo que essa besteira de status é a coisa mais idiota.
volta. Irritada com sua atitude indiferente, Suti pisa no acelerador, fazendo com que o carro sacuda violentamente, jogando Won-han para frente. Ele grita com ela, acusando-a de fazer isso de propósito e perguntando o que há de tão especial na família Su. A tensa jornada termina quando eles param em frente a um grande hospital. Suki estaciona e calmamente diz a ele que eles chegaram. Enquanto eles saem do carro, Suti avisa Won-han para não usar a palavra responsabilidade tão levianamente. Ela lembra das sérias consequências que ela enfrentaria se sua família descobrisse que um entregador de comida engravidou. Isso irrita Won-han, que declara apaixonadamente que não é uma piada para ele. Se o bebê for dele, ele absolutamente assumirá a responsabilidade. Ignorando seu ataque, Suki diz para ele entrar. Eles caminham por um corredor do hospital. Suki o leva em direção a uma porta com a etiqueta Sala de Operações e Won-han para chocado, perguntando por que eles estão indo para lá. Suki olha para ele com uma expressão determinada e afirma que ela vai entrar, deixando perceber sua verdadeira intenção de interromper a gravidez. Em pânico, ele agarra seu braço para impedi-la. Ele implora a ela, reconhecendo que ela provavelmente pensa que ele não poderia sustentá-la e é uma criança, mas insiste que dinheiro não é um problema e que ele encontrará uma maneira. Naquele momento, uma enfermeira se aproxima, informando Suti que é hora de seu procedimento. Suki olha para Won-han com um sorriso fraco e ilegível com a enfermeira e puxa o braço. Ela entra na sala de operações, deixando Won-han chamando por ela em desespero. Ele fica do lado de fora da porta, fechado, se sentindo impotente e frustrado, pensando que não pode fazer nada para impedir essa mulher de terminada. Na sala de cirurgia, Suki está deitada na mesa com uma camisola de paciente. Um cirurgião pergunta se ela está pronta. Enquanto outro cirurgião prepara uma seringa, dizendo-lhe para relaxar, ela fecha os olhos. Mas no último segundo, mesmo antes do procedimento começar, ela levanta a mão e diz para esperarem. Enquanto isso, Won-han está sentado, cabisbaixo, na sala de espera. Ele resignou-se à situação, pensando que se ela está determinada a não ter o bebê, ele não pode impedi-la. De repente, a porta da sala de cirurgia se abre e Suti sai inalterada. Won-han fica atordoado. Ele se levanta de um salto perplexo e pergunta como ela já pode estar fora, questionando se as cirurgias são tão rápidas hoje em dia. Suki, aparentemente calma, diz a Won-han perplexo que está cansada e pede que ele a leve para casa. Won-han concorda com confiança, colocando um braço em volta dela e se gabando de que poderia até pilotar um caça. Ele entra no carro esportivo vermelho dela e se afasta do hospital em direção a um bairro rico chamado Longwon. Durante o trajeto, enquanto Suti descansa, Won-han recebe uma ligação. A pessoa do outro lado o informa sobre um evento de licitação naquela noite na Torre Jianji, ao qual o velho quer que ele compareça. A pessoa que ligou também menciona que Lin Xinjun, um presidente de câmara, está do lado deles. Won-han reconhece calmamente essas instruções, insinuando um lado poderoso e misterioso de sua vida desconhecido para Suti. Eles logo chegam a uma grande casa na propriedade da família Su. Won-han anuncia a chegada deles, acordando Suti. Ela sai do carro e diz para ele ir embora antes que a família dela o veja. Percebendo que ela parece pálida, Won-han se oferece para acompanhá-la até a porta, mas ela rejeita friamente sua preocupação, dizendo para ele não se meter nos negócios dela. No entanto, quando ela se vira, o salto dela fica preso em uma rachadura, fazendo com que ela perca o equilíbrio e grite ao cair. Com uma velocidade impressionante, Won-han avança e a pega antes que ela atinja o chão. Enquanto ele ajuda a se levantar, ele a repreende por ser estabanada. Irritada, Suti pede para ele repetir e ele insiste, chamando-a de inacreditavelmente desajeitada. Em um acesso de raiva, ela belisca sua lateral com todas as suas forças, fazendo com que ele grite de dor. O esforço repentino afeta e ela estremece. Vendo seu desconforto, Won-han a surpreende, pegando-a em seus braços. Ele a carrega para dentro da casa luxuosa e a coloca suavemente em um sofá. Abrindo um kit de primeiros socorros, ele começa a cuidar de seu pé descalço, que ela torceu na queda. Ela protesta dizendo para ele ir embora, mas ele diz firmemente para ela parar de se mexer. Justamente quando ele está enfaixando o tornozelo dela, eles são interrompidos por duas mulheres que entraram na sala. As recém-chegadas são Yang Weimin, mãe de Suti, e Lin Shuifu, sua melhor amiga. A mãe de Suki olha para a cena em choque e exige saber o que sua filha está fazendo. Won-han e Suki explicaram simultaneamente que ela torceu o tornozelo. Então, olhando para sua mãe atordoada, Suki anuncia calmamente que seu namorado estava apenas ajudando-a a aplicar um pouco de remédio. Won-han está completamente surpreso. Sua mãe, Yang Himin, está ainda mais chocada, apontando um dedo trêmulo para Won-han vestido com um uniforme e gritando em descrença, perguntando se este homem é realmente seu namorado. Chocada com o anúncio da filha, Yang Huimin exige furiosamente saber o que está acontecendo e quem é esse entregador. Após um momento de silêncio, Suki volta atrás, dizendo à mãe com um sorriso forçado que estava apenas brincando.
Ela explica que torceu o tornozelo e o homem simplesmente a ajudou a entrar. Sua mãe, nervosa, mas aliviada, diz a Suti que ela assustou, lembrando-a de que ela está prestes a se casar com a prestigiosa família Shin e não pode se dar ao luxo de cometer erros. Won Han, que estava em silêncio, se ofende com o claro desprezo da mãe e pergunta o que há de errado em ser um entregador. Yang Wei-mi zomba, gritando que ele é um ninguém de classe baixa tentando namorar fora de sua liga e que deveria continuar sonhando. Seu insulto atinge um nervo e uma expressão furiosa cruza o rosto de Won Han. Antes que a situação possa piorar, Suti intervém. Ela diz calmamente a Won Han que ele pode ir agora e agradece por sua ajuda. Ele dá um aceno curto e se vira para sair. Enquanto ele se afasta, a melhor amiga de Suti, Lin Shuifu, o observa com uma expressão pensativa. Depois que ele se foi, Yang Hui-min diz a Lin Shuifu para ajudar Suki a ir para o quarto dela. Com nojo, ela ordena que alguém limpe o chão onde o entregador imundo estava. Mais tarde, em seu quarto, Lin Shuifu ajuda Suki a se sentar na cama e imediatamente pergunta sobre seu relacionamento real com aquele homem. Suki inicialmente afirma que não há nada entre eles, mas Lin Shuifu não acredita, insistindo que ela não pode ser enganada porque a maneira como Suti olhou para ele claramente não era nada. Encurralada pela intuição de sua amiga, Suti confessa a verdade. Ela está grávida do filho dele. Lin Shuifu fica totalmente estupefata, gritando em descrença que ela está grávida. Ela questiona o julgamento de Suti, perguntando por que de todas as pessoas tinha esse co-entregador. Suki explica que bebeu mais naquele dia e dispensa isso como um acaso. Lin Shuifu insiste, perguntando o que Suti planeja fazer, lembrando de que ela não pode esconder a gravidez para sempre da poderosa família Kim. Para o choque de sua amiga, Suti afirma firmemente que decidiu ficar com o bebê. Lin Shuifu acha que sua amiga enlouqueceu. Suki tenta tranquilizá-la, explicando que conversou com o homem Won Han e ele prometeu assumir total responsabilidade. Mas Lin Shuifu não está convencida. Ela grita com Suti para acordar, lembrando-a de que ela é filha da família Su. Ela dispensa Won Han como um entregador indigno dela e adverte sobre consequências terríveis se a família Tin descobrir. Cansada da palestra, Shi levanta a mão para detê-la, dizendo que vai resolver. Ela muda de assunto, perguntando por que Lin Shuifu está de volta à cidade. Lin Shuifu explica que seu avô veio para Jiangyin para encontrar um peixe grande e importante e verificar um evento de licitação naquela noite, então ela veio junto. O desinteressado de Suki irrita sua amiga. De repente, a expressão de Lin Shuifu muda e ela anuncia que teve uma ideia brilhante. Inclinando-se para mais perto, ela sussurra um plano sinistro para Suki. Se o segredo dela for revelado, ela deve simplesmente alegar que o entregador a estuprou. Suki responde com nojo, comentando que essa é uma ideia terrível. Enquanto isso, Won Han deixou a propriedade de Seoul e está caminhando pelo exclusivo bairro de vilas. Ele pega seu telefone, murmurando que não há táxis nesta área. Justamente então, um carro preto elegante para o lado dele. Won Han observa enquanto um homem de terno impecável sai. O homem mais velho de cabelos grisalhos se aproxima de Wang Han e o cumprimenta respeitosamente como jovem mestre. Ele se apresenta como Lin Qinjun, presidente da Câmara de Comércio de Zulon, e explica que está ali para escoltá-lo ao evento de licitação. Won Han, juntando as peças, recorda a conversa e confirma que seu avô havia lhe contado sobre o acordo, revelando uma conexão oculta com um poder imenso que contrasta com sua fonte. Aceitando a oferta, Won Han diz a Lin Qinjin que, antes da licitação, ele precisa de um banho e uma troca de roupa. Lin Qinjin concorda respeitosamente, prometendo organizar tudo enquanto abre a porta do carro para seu jovem mestre. Eles partem em uma luxuosa limusine preta. A cena muda para o agitado evento de licitação em um grande salão de baile repleto de convidados ricos. Won Han chega, agora transformado. Ele trocou sua jaqueta de entregador por um terno bem cortado, parecendo poderoso e confiante enquanto observa a multidão. Enquanto ele está perto de uma janela, sua atenção é atraída por um rosto familiar. É Lin Shuifu, a melhor amiga de Suki, em um deslumbrante vestido de noite branco. Ela se aproxima dele com desdém e pergunta o que o entregador está fazendo em um evento tão exclusivo. Antes que ele possa responder, ela chega a uma conclusão, perguntando acusadoramente se ele está trabalhando em um emprego de meio período. Antes que Won Han possa corrigi-la, ela agarra seu braço e o puxa com força, dizendo que precisa conversar. Em um local mais isolado, ela o confronta, declarando que Suti é sua melhor amiga e está grávida por causa dele. Ela adverte ferozmente que se ele não assumir total responsabilidade quando o bebê nascer, ela o fará se arrepender. Won Han está completamente chocado com isso. Ele diz a ela que pensou que Suki tinha se livrado do bebê no hospital. Lin Shuifu informa furiosamente que ele está errado e Suti decidiu ficar com ele. Essa nova informação toda a Won Han, que exclama o nome dela em descrença. Ele percebe que ela não deve ter feito a cirurgia.
Lin Weifu, vendo sua hesitação como um sinal de que ele pode se esquivar de seu dever, repete sua ameaça, avisando que se ele tentar ir embora, ele se arrependerá. Para enfatizar seu ponto, ela esfrega forcefelmente seu salto de agulha no sapato dele, fazendo-o gritar de dor enquanto ela se vira com satisfação sombria. Assim que Lin Shuifu sai, a voz de um locutor corta o salão de baile, informando aos convidados que o lance está prestes a começar. Ainda processando que Suki ficou com o bebê, Won Han está cheio de uma nova urgência. Ele não pode acreditar e resolve terminar seus negócios rapidamente para poder encontrá-la. Naquele momento, uma mulher de terno se aproxima e o cumprimenta respeitosamente como jovem mestre. Ela se apresenta como Liu Yu, sua nova assistente designada pelo presidente Lin Qingjun. Reconhecendo-a, Won Han afirma que é hora de ir. Os dois caminham em direção à área do evento principal com uma presença poderosa. Enquanto encontram seu lugar, um homem corpulento e extravagantemente vestido se dirige para a frente. Ele anuncia presunçosamente aos participantes que a principal licitação do dia, o novo projeto do distrito, está sendo reivindicada pela família Qin. Girando o bigode, ele avisa todos para mostrarem respeito ou enfrentarem as consequências. Este homem arrogante é Xin Lei, o jovem mestre mais velho da família Qin. Won Han pergunta a sua assistente quem é o homem. Liu Yu explica que ele é da família Qin, uma das famílias mais ricas de Yanjin e sua maior rival pelo projeto. Com um ar desdenhoso, Won Han questiona se um cara como esse poderia competir com ele. Liu Yu explica que os Qins planejam vencer o projeto e, em seguida, aproveitar sua aliança de casamento com a família Su para ajudá-los a sair de alguns problemas. A menção da família Su faz com que tudo se encaixe para Won Han. Ele se lembra de seus colegas de trabalho reclamando que a senhorita So está se casando com um cara rico e de má qualidade. Ele percebe que este homem arrogante, Xin, é o noivo que Suti deveria se casar. Com um olhar sombrio, ele agora vê a imagem completa conectando o noivado de Suti, os problemas de sua família e esta guerra de licitações. O leiloeiro apresenta o item principal, o lote Z53 do novo distrito. Sem hesitação, Qin Lei levanta sua placa e abre com uma oferta de 5.000 Nian. A multidão explode em sussurros chocados, percebendo que a família tinha estado determinada a vencer. Eles murmuram que, com o próximo casamento de Qin Su, ninguém ousaria desafiá-los. Assim que o leilão parece decidido, Won Han calmamente levanta sua placa de licitação e responde com 6.000. A sala fica atordoada em silêncio e então explode em bate-papo frenético. Os convidados perguntam quem é este homem audacioso, supondo que ele não deve ser no local para ousar ir contra a família Qin. Eles acreditam que o projeto era uma certeza para o Qin, e eles não vão deixar isso passar. Do outro lado da sala, a expressão presunçosa de Xin Lei desaparece, substituída por pura raiva. Ele fecha o punho com tanta força que seus nós dos dedos ficam brancos. Ele olha furiosamente para Won Han e grita pela sala, exigindo saber quem diabos ele é e acusando de procurar problemas. O confronto começou. Enfrentando o acesso de raiva de Xin, Won Han permanece composto. Ele calmamente aponta que eles estão em um leilão onde o maior lance vence e pergunta se há algum problema. Shinro, com o rosto contorcido de raiva, retruca perguntando se Won Han não ouviu dizer que a família Qin queria este projeto. Com suprema confiança, Won Han responde que ouviu perfeitamente bem, mas questiona que isso tem a ver com ele. Os convidados ao redor ficam chocados, murmurando sobre quem é esse homem misterioso que usaria desafiar a poderosa família Qin. Para não ser superado, um Xin Lei enfurecido levanta sua placa e grita uma oferta de 700.000. Sem perder o ritmo, Won Han responde com 800.000. A guerra de lances continua e a tensão aumenta. Qin Lei invade Won Han com sua comitiva, ficando na frente dele e gritando que na cidade de Yinyin a família Qin é lá. Ele faz uma última oferta desesperada de 90.000, desafiando Won Han a continuar licitando se ele tiver um desejo de morte. Won Han simplesmente ri, uma imagem de calma diversão, e casualmente anuncia uma oferta de um Mint Min. Tendo sido completa e publicamente humilhado, Xin finalmente se irrita. Ele grita que Won Han está pedindo por isso e ameaça cortá-lo enquanto ele joga um soco selvagem no rosto de Won Han. Mas Won Han é impossivelmente rápido. Ele facilmente se esquiva do ataque desajeitado e com um único movimento desfere um soco poderoso no rosto de Xin. Enquanto Xin é enviado voando, gritando de dor, Won Han pergunta com desprezo se ele pensou que poderia enfrentá-lo sozinho. Enquanto Xin Lei está atordoado, seus dois guarda-costas se levantam e investem contra Won Han. A luta que se segue é brutalmente eficiente. Won Han se move com incrível velocidade, despachando sem esforço com chutes e golpes poderosos, deixando os derrotados no chão do salão de baile. Xin Lei se levanta com dificuldade, segurando seu rosto machucado em descrença. Ele grita com Won Han, acusando de ter um desejo de morte por ousar colocar as mãos nele. Won Han, com um sorriso frio, retruca que ele é quem está batendo agora. Ele lança outro ataque, enviando um dos homens de Xin Lei voando pelo ar com um chute poderoso.
O guarda-costas cai com um baque alto diretamente em cima de seu chefe, nocauteando os dois em um monte indigno. Com a luta terminada em segundos, Won Han fica calmamente em meio ao caos. Ele se vira para a sala atordoada e pergunta casualmente ao aterrorizado leiloeiro se mais alguém vai licitar. O leiloeiro, gaguejando, responde rapidamente que não há outros licitantes. Tendo vencido o leilão, os negócios de Won Han estão concluídos. Ele se vira para sua assistente, Liu Yewi, e a instrui a assinar os documentos e transferir os fundos. Explicando que ele tem negócios urgentes, ele dá um aceno final e sai confiantemente do salão de baile, deixando todos processarem a chocante demonstração de poder que acabaram de testemunhar. A história muda para uma sala opulenta onde Lin Shufu está diante de seu avô, que é o mesmo Lin Qingjian que serve Won Han. Ela pergunta por que ele a chamou ali com tanta pressa, fazendo com que ela perdesse o leilão. O avô aconselha a ter cuidado quando o convidado chegar, admitindo que ainda não descobriu o temperamento dessa pessoa. Lin Shufu zomba, imaginando que figurão poderia fazer seu poderoso avô agir com tanta cautela. Nesse momento, um assessor entra e informa ao presidente que o leilão terminou. Lin Qingjin pergunta se a família Qin ganhou, mas o assessor informa que outra pessoa foi a vencedora. Lin Shuifu fica chocada, exclamando que é impossível. Ela não consegue acreditar que o projeto escapou das mãos da família Qin e se pergunta quem poderia ser usado o suficiente para arrebatá-lo. O avô calmamente a informa que a pessoa que eles estão esperando chegou. Olhando para o telefone, provavelmente para uma atualização de notícias, Lin Shuifu comenta que essa pessoa é arrogante demais. Decidindo que esta notícia é importante demais para esperar, ela diz ao avô que vai sair para ligar para sua amiga Nana, Suki. Enquanto caminha por um corredor, ela está absorta em seus pensamentos em sua ligação. Ela pensa em como o fracasso da família Qin põe em risco a cooperação planejada com a família Su. Determinada a entregar esta notícia para sua melhor amiga, ela não presta atenção para onde está indo. Ela vai direto para Won Han, que está indo na direção oposta. A colisão é chocante e ela solta um pequeno grito ao esbarrar em seu peito. Furiosa, ela olha para cima e fica chocada ao ver seu rosto. Ela grita com ele, exigindo saber por que é de novo e repreendendo o entregador de comida fedorento por não prestar atenção por onde anda. No entanto, sua ligação urgente tem precedência. Ela rapidamente vira as costas para o silencioso Won Han e continua caminhando, falando ao telefone para contar Suti suas notícias importantes. Won Han simplesmente a observa ir embora com uma expressão silenciosa e ilegível. Depois que Lin Shuifu sai, Won Han entra para se encontrar com Lin Qingjiu. O homem mais velho cumprimenta respeitosamente. Won Han confirma que seus negócios no leilão estão feitos, então pergunta casualmente sobre a mulher com quem ele acabou de esbarrar. Lin Qingjiu apresenta como sua neta Lin Shuifu, mencionando pontualmente que ela é solteira. Ele elogia, dizendo que ela admira muito Won Han e sempre quis conhecê-lo. Essa tentativa de união diverte Won Han, que a dispensa com um cansado me dá um tempo. Mudando de assunto, Won Han se senta e pergunta a Lin Qing se ele conhece Suti. Lin Qingjin explica que ela é a jovem da família Su, o talento mais notável de sua geração, mas tem sido mantida fora dos holofotes porque a família favorece os filhos em detrimento das filhas. Ele confirma que a família Qin pretendia uma aliança matrimonial com a família Su depois de ganhar o projeto, mas como Won Han interveio, esse plano agora está atrasado. Descurioso, Won Han procura por mais detalhes pessoais, perguntando sobre a vida diária e a história romântica de Suki. Lin Qingjiu informa que a família Su tem uma educação muito rígida e Suti tem uma personalidade teimosa. Ele afirma que ela não se envolve com pessoas facilmente e, até onde ele sabe, nunca teve um namorado. Esta nova informação traz um sorriso astuto e conhecedor ao rosto de Won Han. Nesse momento, seu telefone toca. O identificador de chamadas mostra o nome de Suti e ele atende suavemente, dizendo a ela que estava pensando nela. Do outro lado, Suti pergunta se ele tem tempo e diz que gostaria de vê-lo. Won Han concorda imediatamente e pede sua localização. Seus negócios urgentes agora estão claros. Won Han se levanta para sair. Ele diz a Lin Qingjiu que está partindo e que pode dar notícias ao velho. Quando Won Han sai, Lin Qingjiu faz uma última tentativa de promover sua neta, mencionando que ela se formou na Royal Academy em Londres, assim como Won Han. Desinteressado, Won Han o ignora, dizendo que eles podem conversar sobre isso na próxima vez. A cena muda para um parque com vista para a cidade onde Suji está sentada sozinha em um banco, parecendo pensativa. Um momento depois, Won Han chega em sua motocicleta vermelha, agora de volta em seu terno elegante. Ele se aproxima e se senta ao lado dela. Colocando um braço em volta dela, ele vai direto ao ponto. Ele diz a ela para não se preocupar com a criança e que ele apoiará os dois. Ele então faz uma oferta definitiva, dizendo a ela que se ela quiser se casar, eles podem se registrar quando ela quiser, solidificando sua promessa de responsabilidade. Apesar de sua promessa confiante, Suti permanece cética. Com um sorriso irônico, ela questiona sua capacidade de arcar com tal compromisso. Imperturbável, Won Han olha para a distância e pergunta o que ele não seria capaz de pagar. Para deixar claro seu ponto, Suki levanta seu pulso, mostrando a ele seu relógio caro, perguntando se ele sabe o preço. Com surpreendente experiência, Won Han identifica corretamente o relógio como um paja de
Cartier um modelo de ouro rosa 18 com 32mm e declara corretamente seu preço de 355 mil. Suki fica visivelmente chocada com seu conhecimento detalhado. Ela o pressiona perguntando quanto ele ganha por ano como entregador e quantos anos ele teria que trabalhar apenas para comprar esse item. Wang Han garante a ela para não se preocupar com o dinheiro e a encoraja a ter o bebê. Ele afirma com confiança que definitivamente não deixará que ela ou a criança fiquem com falta de coisas materiais, até se gabando de que provê-las não seria um problema. Suki, revirando os olhos para sua grande declaração, pergunta secamente se o mataria não se gabar. A conversa deles é interrompida quando o telefone de Suki toca. Ela atende e a voz frenética de sua mãe está do outro lado. Sua mãe exige que ela volte para casa rapidamente, informando de que Shin-Ao está na casa esperando para discutir o casamento. Suchi reconhece silenciosamente a convocação. Virando-se para Won-han, ela pede que ele a leve para casa. Com um sorriso charmoso, ele diz que seria um prazer. Ele ajuda a subir em sua motocicleta e eles aceleram. Durante o passeio, Suchi se inclina contra as costas de Won-han, um leve sorriso pacífico em seu rosto enquanto ela fecha os olhos, aparentemente satisfeita. Eles logo chegam de volta à propriedade da família Su. Won-han acompanha até a porta da frente e, ao entrarem, Suki anuncia a sua mãe que ela está em casa. Sua mãe, Yang Hui-min, imediatamente parece irritada. Ela repreende a filha por ter ficado tanto tempo fora, dizendo que Shin-Ao está esperando. Ao fundo, um homem corpulento de terno está sentado no sofá. Suki simplesmente afirma que foi dar uma volta. Sua mãe então percebe Won-han atrás dela e pergunta desaprovadamente por que ela trouxe alguém de volta, lembrando-a de que o dia do casamento com Shin-Ao está se aproximando. O homem no sofá se levanta e cumprimenta Suchi, confirmando que veio para discutir assuntos do casamento. Ele dá um sorriso suave e se apresenta como Shin-Ao, o segundo jovem mestre da família Qin. Encarando seu noivo, Shin-Ao Suchi tenta suspender o casamento. Ela diz a ele que, como a família Qin perdeu a licitação do projeto do novo distrito, a cooperação planejada de sua família não está finalizada e, portanto, o casamento deles também deve ser adiado. Shin-Ao, no entanto, descarta a licitação perdida como uma pequena questão. Com um sorriso sinistro, ele insiste que eles devem se casar primeiro, e todo o resto pode ser negociado se pode depois. Seus pensamentos revelam suas verdadeiras intenções. Ele planeja levá-la para a cama primeiro e depois decidir se dar à família dela o dinheiro de que precisam. A mãe de Suki, Yang Hui-min, tenta desesperadamente salvar a situação. Ela implora a filha, lembrando-a de que Shin-Ao prometeu mint mishmi para ajudar a família Su assim que se casarem. Mas Suchi a interrompe bruscamente, dizendo para não dizer mais nada. Com determinação feroz, ela declara que não vai se casar com ele. Sua recusa deixa sua mãe e Shin-Ao atordoados. Dando um passo ousado, Suchi caminha até Won-han, pega seu braço e anuncia que não só não vai se casar com Shin-Ao, mas também está grávida do filho de Won-han. Sua mãe grita horrorizada, agarrando a filha e exigindo saber se ela entende o que está dizendo, apontando que Won-han é apenas um entregador de comida. Suchi implora a mãe, insistindo que não quer ser forçada a se casar com Shin-Ao e prometendo que com algum tempo ela pode ajudar a família Su a superar sua crise. Enfurecida com o comportamento vergonhoso da filha, Yang Hui-min levanta a mão para esbofetear Suchi. Mas antes que conecte, o braço de Won-han se estende e segura firmemente seu pulso, impedindo o golpe. Ele olha para ela friamente e pergunta o que há de errado em ser um entregador. Ele então inverte a acusação de vergonha contra ela, questionando se casar sua própria filha com um caná por lucro é considerado ter alguma vergonha. Enquanto ela se debate em seu aperto, gritando para o entregador fedorento de Shala, a situação se agrava. Shin-Ao, que estava assistindo ao drama, finalmente explode. Ele aponta um dedo acusador para Suki, seu rosto distorcido pela raiva, e a chama de vadia, que ele nunca esperava que fosse tão indecente. Ele reclama sobre como ela deixou o entregador montá-la e então volta sua fúria para Won-han, jurando matá-lo. Suki só pode ficar parada, atordoada e horrorizada. Antes que Shin-Ao possa agir, Won-han se move com a velocidade da luz. Ele dá um tapa poderoso no rosto de Shin-Ao, fazendo cambalear para trás e cair no chão. Won-han então puxa uma atordoada Suki protetoramente para trás dele. Ele olha para o caído Shin-Ao e declara que ela está grávida de seu filho, o que a torna sua mulher, e questiona quem lhe deu a audácia de tentar atingi-la. Rastejando no chão, Shin-Ao uiva em descrença que Won-han ousou atingi-lo. Sua fúria fervendo, ele pega um cinzeiro pesado de uma mesa próxima e ataca o casal, gritando que vai matá-los. Com um sorriso calmo e tranquilizador, Won-han diz a Suchi para ficar atrás dele e ela concorda nervosamente. Enquanto Shin-Ao avança balançando o cinzeiro, Won-han se esquiva sem esforço do ataque. Em um movimento, ele acerta um soco devastador no queixo de Shin-Ao, fazendo voar para trás com o cinzeiro escorregando de seu aperto. Enquanto Shin-Ao está atordoado, Won-han fica sobre ele e declara que ele o usa tocar em sua mulher.
Não satisfeito, Won Han sobe em cima do homem espancado, o agarra pelo colarinho e diz que hoje vai lhe ensinar uma lição. Ele lança uma série de socos brutais no rosto de Xin Yao, ignorando os gritos de agonia de sua vítima e os ditos desesperados por ajuda. Assim que ele levanta o punho para outro golpe, Suki grita para ele parar. No mesmo instante, uma voz poderosa ecoa exigindo saber quem os agir tão presunçosamente. Um grupo de figuras imponentes entrou liderado por um homem idoso e digno com uma longa barba branca e uma bengala. Suki olha para o homem com choque e medo e o chama de vovô. A chegada do patriarca da família congela todos. O avô de Suki, ladeado por outros membros da família, examina a cena. Xin Yao espancado no chão, Suti com um homem estranho e sua mãe em choque. A expressão do velho é sombria enquanto ele anuncia que ouviu tudo. Ele volta seu olhar penetrante para sua neta e, batendo sua bengala no chão, exige saber se é verdade que ela está grávida do filho deste intrigador. Com resignação silenciosa, Suki confirma que sim. A confissão envia a família sua em pânico. Eles gritam que a situação é ultrajante e que não podem se dar ao luxo de ofender a poderosa família Xin. Seu avô, com o rosto contorcido de fúria, ruge que a única solução é que a criança seja abortada imediatamente. Qin Hao, no entanto, se levanta com dificuldade e discorda. Ele grita que mesmo que ela aborte a criança, uma vadia como ela nunca pisará na casa de sua família, deixando a família sua horrorizada. O peso da situação se torna insuportável. Eles começam a lamentar que tudo acabou, culpando uns aos outros por mimar Suki e lamentando que a família sua agora esteja acabada. Suti fica em silêncio em meio às suas acusações, seu rosto uma máscara de tristeza. Finalmente ela explode, dizendo a todos para pararem de discutir. O estresse emocional e físico cobra seu preço e ela grita de dor, segurando a cabeça enquanto a tontura domina. Que ela possa cair, Won Han está lá para pegá-la. Ele a mantém firme e a tranquiliza, dizendo para ela não ter medo e que ele a levará embora. Enquanto ele a pega em seus braços, sua família, incluindo seus pais, corre para frente exigindo que o entregador fedorento deixe ir e ameaçando quebrar suas pernas. Won Han olha para eles com total desprezo e pesou esses que se chamam de humanos. Sem dizer outra palavra, ele se vira e começa a sair da casa carregando a agora desmaiada soterrado. Quando seus pais tentam bloquear seu caminho, ele chuta de lado sem esforço, fazendo-se espalharem. Ele faz uma pausa na porta e se vira para a família atordoada e aterrorizada. Com determinação fria e inabalável, ele declara que está levando Suti com ele e pergunta se alguém tem algum problema com isso, deixando-os totalmente impotentes para impedi-lo. Com Suti inconsciente em seus braços, Won Han diz à família toda dela que, como ninguém se opõe, ele está indo embora. Ele a leva da caótica propriedade dos Sioux para seu moderno apartamento de arranha-céu. Lá dentro, ele gentilmente deita ainda inconsciente Suti em seu sofá. Ao fazer isso, um cartão escorrega de sua bolsa e cai no chão. Depois de se certificar de que ela está descansando, Won Han vê o cartão e o pega. Ele o examina e fica surpreso ao perceber que hoje é o aniversário dela. Ele sente uma onda de pena por ela, pensando que, embora ela venha de uma família rica, parece que ninguém se lembrou de seu dia especial. Olhando para sua forma adormecida, ele resolve mostrar a ela do que é capaz, reafirmando que ela é sua mulher. Cerca de 20 minutos depois, Suti começa a se mexer. Ela lentamente se senta, grogue e desorientada, esfregando os olhos e se perguntando onde está. Justamente então, Won Han emerge de outro quarto vestindo um avental. Ele estende uma tigela de comida, dizendo a ela que ela deve estar com fome agora que está acordada. Suki caminha até a mesa de jantar, onde Won Han preparou uma refeição elaborada que ele fez especialmente para ela. Ela fica impressionada com o aroma delicioso dos vários pratos, que incluem iguarias cozidas no vapor, um prato de frutas e queijos e várias bebidas. Won Han se gaba de que suas habilidades culinárias são tão boas que até uma princesa de Dubai imploraria por uma provinha. Divertida com sua arrogância, Suki sorri e pergunta se mataria não se gabar. Enquanto se sentam para comer, Suti fica séria. Ela diz a ele que por hoje ele está proibido de dizer a palavra morrer, deixando Won Han confuso. Antes que ele possa perguntar, ele revela sua surpresa. Ele traz um pequeno bolo rosa com uma única vela acesa. Com um sorriso confiante, ele o apresenta à atônita Suti e deseja a ela um feliz aniversário. Completamente surpresa, Suti cobre a boca em choque e pergunta como ele poderia saber que era o aniversário de El. Won Han apenas sorri convencido, perguntando se ela acha que ele é incrível. Dominada pela emoção, Suti fica sem palavras enquanto uma lágrima se forma em seu olho. Percebendo isso, Won Han a provoca brincando, perguntando se ela se emocionou às lágrimas e dizendo que tudo bem chorar. Ele então se gaba de que pode emprestar seu ombro, algo que nem mesmo supermodelos internacionais conseguem. Sua arrogância absurda quebra a tensão e Suti solta uma risada genuína. Ele então a encoraja a experimentar a comida. Ela dá uma mordida e admite que tem um gosto bom, ao que ele responde confiantemente que claro, tem. Depois que eles comem por um tempo, Won Han diz para ela fazer um pedido em seu bolo. Suki fecha os olhos, junta as mãos e concorda silenciosamente. Assim que o momento passa, Won Han fica sério e pergunta quais são os planos dela.
Suki olha para ele seriamente e o lembra de sua promessa de apoiá-los, perguntando se ele está voltando atrás em sua palavra. Won-Hong garante que não, mas propõe um desafio. Ele pergunta se ela realmente se atreve a se casar com um entregador como ele. Animada, Suti se levanta e declara que se atreve, acrescentando que se ele não conseguir sustentá-los, ela simplesmente se casará novamente. Ouvindo isso, Won-Han decide e diz a ela que eles registrarão seu casamento no dia seguinte. Com determinação feroz, ela concorda, afirmando que não tem medo. Satisfeito, Won-Han se inclina para trás com um sorriso e diz que está resolvido. Seus planos são interrompidos quando o telefone de Won-Han vibra. Ele diz a Suti que tem que atender a ligação, e ela acena e ameaça. Ele sai para a varanda para atender. A pessoa do outro lado, a quem ele chama de Shaoa, o avisa freneticamente que ele está em perigo. Shaoa, que chama Won-Han de chefe, diz que um assassino chamado Hydra está vindo para a cidade de Zhenjintin para matá-lo. Won-Han permanece calmo e pergunta se a fonte é confiável e se eles podem confirmar a localização de Hydra. Shaoa relata que Hydra foi visto pela última vez perto da vila da família Lin. Acendendo um cigarro, Won-Han diz calmamente ao seu subordinado que entende que vai arranjar tempo para cuidar do assassino amanhã. Enquanto Won-Han está na varanda, Suki senta-se no sofá falando ao telefone comendo seu bolo. Elas têm uma ligação com sua melhor amiga Lin Shuifu, que lhe desejou um feliz aniversário e perguntou se ela foi a primeira. Com um sorriso divertido, Suki diz à amiga que foi a segunda. Lin Shuifu fica chocada, perguntando imediatamente quem foi o primeiro, esperando que não fosse Xin Yao. Suki, olhando para a varanda, revela que foi ele. Sua amiga fica furiosa, exigindo saber como ela se envolveu com aquele entregador novamente. Enquanto ela toma outra mordida do bolo, Suki suspira e diz a uma Lin Shuifu espantada que é uma longa história, mas eles decidiram registrar seu lixo. Esta notícia envia sua amiga em pânico, que pergunta se ela enlouqueceu por se casar com um entregador e exige sua localização. Suki responde calmamente que está na casa dele. Uma Lin Shuifu preocupada tenta acalmá-la, prometendo descobrir algo. Ela declara que vai implorar um misterioso figurão que ganhou o leilão, aquele que seu avô conhece, para ajudar Suki não importa o que aconteça. No entanto, a chamada é repentinamente cortada e Suki fica se perguntando o que aconteceu. Enquanto isso, na varanda, a conversa tensa de Won-Han continua. Seu subordinado acrescenta mais notícias preocupantes, informando de que a princesa mais velha havia perguntado sobre seu paradeiro 2 dias atrás. Won-Han fica mais sério, exigindo saber se Shaoa disse a ela que ele estava em Jianjin. Seu subordinado explica nervosamente que não teve escolha, pois conhece o temperamento da princesa e teme que ela o castrasse se ele não tivesse obedecido. A notícia é tão chocante que Won-Han fica sem palavras e derruba seu isqueiro. Ele grita no telefone, furioso porque seu subordinado de confiança o vendeu. Shaoa tenta amenizar a situação, sugerindo que a origem familiar da princesa torna uma ótima combinação para seu chefe e ele deveria simplesmente ceder. Won-Han interrompe com raiva, exigindo saber quando ela está chegando. Vendo a fúria de seu chefe, Shaoa dá uma desculpa sobre um sinal ruim e desliga abruptamente, deixando Won-Han furioso. Ele é deixado sozinho na varanda, agachado em frustração, pensando que esta é uma situação muito ruim. Naquele momento, seu telefone vibra com uma notificação. Irritado, ele se pergunta quem está o incomodando agora. Ele olha para a tela e vê uma mensagem de um número desconhecido. A remetente se apresenta como Lin Shufu, neta de Lin Qingjun. Na mensagem, ela propõe uma parceria de negócios, sugerindo que, como ele é novo na cidade, cooperar com a família se unir no projeto Novo Distrito seria muito louco. Desesperada para ajudar sua amiga, ela faz uma oferta ousada, prometendo que se ele concordar, ela fará tudo o que ele pedir. Lendo sua proposta descarada, Won-Han sorri, pensando que ela certamente tem alguma audácia. Quase imediatamente seu telefone toca. É Lin Qingjun, que claramente ficou sabendo da mensagem de sua neta. Ele se desculpa profusamente pelo problema que ela causou. Won-Han calmamente diz a ele que está tudo bem. Assumindo o controle, Won-Han dá a Lin Qingjun 2 instruções claras. Primeiro, ele precisa de um rifle de precisão e 2 balas que ele irá pegar amanhã. Em segundo lugar, ele ordena que Lin dê a Suki total autoridade sobre o projeto do novo distrito, proibindo qualquer outra pessoa da família Su de se envolver. Sem hesitação, Lin Qingjun concorda em cumprir as ordens de seu jovem mestre. Mais tarde, enquanto Won-Han está na varanda, Suki está relaxando em seu apartamento, deitada na cama e lendo. Seu telefone vibra com uma mensagem de sua melhor amiga Lin Shufu. O texto tem notícias emocionantes. Lin Shufu contatou o misterioso figurão que ganhou o projeto do novo distrito. Ela diz a Suki que ele concordou em cooperar com a família Su e é mais importante se Suki estivesse no comando. Eles devem se encontrar no dia seguinte para discutir os detalhes. Alegre, Suji responde feliz, confirmando que haverá amanhã. Naquele momento, Won-Han volta e nota sua expressão feliz, perguntando o que a deixou de bom humor, e indo vendo como apenas um entregador, ela dispensa com um assunto de projeto que ele não entenderia. Ela então parece surpresa por ele tê-la encontrado lendo, e ele brinca que não esperava que ela tivesse o hábito de ler livros.
Ele se inclina perto, seus rostos a centímetros de distância, e sussurra que há muita coisa que ela não espera sobre ele. Atordoada por sua proximidade, Tsukiko ora e gagueja perguntando o que ele está fazendo e lembrando de que concordar em se casar com ele não significa. Mas em vez de fazer um movimento, Won-han gentilmente pega um travesseiro da cama. Ele diz a ela que se ela estiver cansada, ela deve descansar e que ele vai dormir no sofá. Ao sair, ele acrescenta casualmente que ler na cama não é bom para mulheres grávidas, deixando uma suti corada e sem palavras para trás. Deitando-se, ela fica envergonhada, pensando que realmente pensou que ele ia fazer alguma coisa. O dia seguinte amanhece brilhante. Na varanda do apartamento, Won-han está no meio de um treino exaustivo, fazendo flexões de parada de mão com a mão. Suki de pijama sai e o observa. Divertida, ela pergunta brincando se ele está praticando o estilo sapo. Ele aterrissa suavemente e a corrige, afirmando que é uma técnica chamada mão de enrolamento do dragão, um nome que ela nunca ouviu. Ele explica que não é uma arte marcial chamativa, mas uma técnica de matar genuína, demonstrando alguns movimentos rápidos. Curiosa, Suji pergunta por que um simples entregador precisaria aprender algo tão perigoso. Won-han para olhar para ela, compartilhando a sabedoria de seu pai. Use artes marciais para parar conflitos e proteger sua família. Suki fica impressionada e concorda que as palavras de seu pai foram sábias. Mudando de assunto, Won-han diz que fez o café da manhã e preparou produtos de higiene pessoal para ela. Tocada, ela comenta que nunca imaginou que um cara grande como ele pudesse ser tão atencioso. Com um sorriso confiante, ele responde muita coisa que ela ainda não percebeu sobre ele. Então ele diz a ela que depois que eles comerem, ela precisa ir com ele para o lugar dela. Ela está confusa, perguntando por quê. Ele explica que eles precisam do livro de registro familiar de ela, caso contrário, eles não podem registrar o casamento. Então ele a provoca brincando, perguntando se ela tem certeza de que quer se casar com um entregador como ele. Provocada, Suki fica com raiva, pensando que ele está desistindo. Ela grita que não está com medo e diz para ele se apressar para que eles possam registrar o casamento imediatamente. Enquanto caminham para sua motocicleta, Suki levanta uma questão prática, perguntando se eles deveriam conhecer os pais dele primeiro. Won-han dispensa dizendo que não há necessidade e eles podem conversar sobre isso depois que o bebê nascer. Confusa, Su pergunta por que eles deveriam esperar. Com um sorriso malicioso, Won-han explica que tem medo de que sua família não aprove. Ele imagina que uma vez que o bebê nasça, sua família será forçada a aceitar a situação. Ouvindo isso, Suti, com as mãos nos quadris, pergunta sarcasticamente se ele está insinuando que está se casando com a família dela. Ele a olha brincando e elogia sua aparência, figura e temperamento, mas então acrescenta que o histórico familiar de ela é um pouco carente. Ofendida, ela pergunta se ele acha que é bom o suficiente para ela. Won-han ri, dizendo a ela para não levar tão a sério para subir na moto. Com um olhar irritado, ela sobe atrás dele. Ele diz para ela segurar sua cintura com força, e eles aceleram pela estrada. Sem que eles saibam, eles estão sendo observados. De um ponto escondido, Shin Hao e um subordinado musculoso os veem partir. O subordinado comenta com desgosto que a vadia passou a noite com um entregador e pergunta ao seu jovem mestre o que fazer. Com o rosto sombrio de raiva, Shin Hao dá uma ordem brutal. Ele diz ao seu homem para matar o entregador e então levar a vadia para um hotel para ele. O subordinado estala os nós dos dedos e diz que vai levar seus homens e segui-los imediatamente. Enquanto Won-han e Suki andam pela cidade, ele percebe em seu espelho retrovisor que uma van branca os está seguindo. Ele percebe que eles estão sendo seguidos. Pensando rápido, ele se inclina para trás e diz a Suti sobre uma mudança de planos. Ele diz que ela deve ir para casa primeiro para pegar suas coisas, pois ele tem um recado para fazer. Sem saber do perigo, ela concorda. Won-han então acelera, desviando o trânsito para perder seus perseguidores. Seguindo seu plano, Won-han leva a Suti para uma casa segura. Uma vez que ela está segura lá dentro, ele volta para sua motocicleta e acelera, chamando a atenção de seus perseguidores. A van branca imediatamente persegue, seguindo para um bairro rico. Won-han os leva em uma curta perseguição antes de parar em uma grande vila moderna, um local escolhido deliberadamente. Ele para sua motocicleta e desce aparentemente esperando. Ele olha para a varanda do segundo andar da vila e vê um homem com o cabelo espetado escondido lá, confirmando que é uma emboscada. O homem na varanda percebe que foi visto. Sem se intimidar, Won-han caminha calmamente em direção à vila, pensando que, como seus inimigos estão reunidos aqui, é hora de cuidar de todos eles de uma vez. Ele entra na casa luxuosa e vazia e sobe as escadas. Em um quarto, uma caixa de rifle de precisão está aberta em uma mesa exatamente como ele havia combinado. Ele pega o rifle com o silenciador, impressionado com a eficiência da Lin. No entanto, sua atenção é repentinamente atraída por algo inesperado. Ele olha para cima e nota um sutiã azul deitado na cama próxima, deixando-o momentaneamente confuso. Antes que ele possa processar, uma mulher enrolada em uma toalha sai de um quarto adjacente. É Lin Shui-fu, a melhor amiga de Suti, que solta um grito aterrorizado ao ver um estranho em seu quarto segurando um rifle de alta potência. Reconhecendo Lin, Shui-fu exige furiosamente saber o que o entregador Fedor Efeão está fazendo em sua casa, lembrando de que está invadindo a vila da família Lin.
mas antes que a discussão aumente, um ponto de lazer vermelho aparece em sua testa. Vendo o lazer do atirador, Von Han instantaneamente grita para ela se abaixar. Sem um segundo a perder, uma bala quebra a janela. Von Han avança pela sala agarrando uma aterrorizada Lin Shuefu, tirando-a do caminho da bala bem a tempo. Eles caem na cama e ela luta contra ele gritando pro bastardo deixá-la ir. Ele a segura firmemente, sua expressão séria, e avisa silenciosamente para parar de gritar, dizendo a ela que se ela fizer outro som, ela será morta. Levantando-se, Von Han pega o rifle de precisão enquanto uma atordoada Lin Shuefu pergunta o que está acontecendo. Ele a ignora, movendo-se para a janela quebrada e mirando na vila do outro lado. Ele murmura uma provocação de que a Hydra não deve ter 9 cérebros e dispara um único tiro preciso. A bala voa pelo pátio e encontra-se o alvo, atingindo o emboscador na varanda oposta. O atirador é morto instantaneamente, caindo no chão com uma bala na cabeça. Von Han abaixa sua arma com uma saudação casual, comentando com decepção que a Hydra foi cuidada tão facilmente. Antes que ele possa comemorar, uma Lin Weifu frenética o agarra, exigindo uma explicação para a arma em sua casa. Mas naquele momento, os sentidos de Von Han se inflamam ao detectar outra ameaça. Uma segunda bala rasga o ar, quebrando outra janela de um ângulo diferente. Reagindo com incrível velocidade, Von Han novamente grita para ela se abaixar e se joga em cima dela, protegendo-a com seu corpo. Eles caem no chão enquanto a bala passa por onde eles estavam, atingindo a parede atrás deles. Ainda no chão com Lin's Wife, Von Han percebe que é a mais atacante do lado de fora. Pensando rápido, ele pega um pedaço de sua roupa da cama e joga no ar como um chamariz. Ele lista mentalmente seus oponentes, o assassino Hydra, os bandidos da van e este novo atirador. Ele conclui sombriamente que tem vários convidados para lidar hoje. O chamariz funciona. Enquanto o atirador inimigo dispara o movimento, Von Han mira com seu próprio rifle uma aterrorizada Lin Shuefu observando atrás dele. Ele revida com sua segunda e última bala. O tiro voa pelo espaço aberto e atinge outro atirador escondido em um local diferente, eliminando imediatamente um forte fogo de supressão e ramp de um terceiro local, enquanto outro assassino em um telhado próximo dispara uma saraivada de tiros em sua janela. Von Han agarra Lin Shuefu e mergulha atrás de um sofá para se proteger enquanto a parede atrás deles é crivada de balas. Encurralada em uma posição comprometedora, ela grita e o chama de pervertido. Assim que o tiroteio cessa, Von Han calmamente arranca uma das cápsulas de bala gastas do inimigo da parede. Ele a examina de perto e reconhece uma insígnia única de estrela de 6 pontas na base. Ele a identifica como uma ogiva especial de uma notória organização de assassinos do leste europeu conhecida como Harris. Ele se vira para uma Lin Shuefu abalada e pergunta quando ela conseguiu provocar pessoas tão perigosas. Ela só consegue gaguejar que não sabe. Naquele momento, Von Han olha para seu rifle vazio e se amaldiçoa por ser descuidado. Ele havia pedido apenas 2 balas e agora está sem munição. Ele se ajoelha, imaginando o que fazer agora que está desarmado e cercado. De repente, uma memória atinge Lin Shuefu. Ela diz a Von Han que pode saber quem está por trás do ataque. Ela recorda que há algum tempo um chefe do leste europeu tentou comprar tecnologia de pesquisa de sua empresa, mas ela havia recusado sua oferta. Essa revelação fornece um motivo claro para os assassinos profissionais agora tentando matá-la. Enquanto a chuva de balas continua, os olhos de Von Han se estreitam. Ele rapidamente empurra a cabeça de Lin Shuefu para baixo, gritando para ela tomar cuidado, enquanto a bala passa zunindo por eles. Encurralados atrás do sofá, eles se sentem em meio aos destroços esperando uma pausa no tiroteio. Sem munição restante, Von Han precisa de outro plano. Seus olhos caem sobre os cacos de vidro quebrado no chão. Decidindo por uma jogada desesperada, ele pega um pedaço de vidro afiado. Aproveitando uma pausa momentânea no tiroteio, ele se levanta e com incrível velocidade atira o caco de vidro como uma faca de arremesso em direção à posição do atirador final. O projétil improvisado encontra o seu alvo e o assassino grita de dor. Com o último atirador abatido, a ameaça imediata acabou. Von Han se levanta e diz a Lin Shuefu que ela pode se levantar agora porque está seguro. Finalmente se levantando, ela olha para ele com suspeita e o confronta diretamente. Ela afirma que seu trabalho como entregador deve ser uma fachada e exige saber quem ele realmente é. Von Han dispensa friamente sua pergunta, dizendo a ela que não precisa saber sua identidade. Furiosa com seu sigilo, ela ameaça contar tudo a Suti, mas ele rapidamente coloca um dedo nos lábios para silenciá-la. Sua expressão se torna séria ao avisá-la para ficar quieta, explicando que houve um barulho lá fora. Um olhar de terror cruza o rosto de Lin Shuefu quando ela pergunta se ainda há mais inimigos. Em pânico, ela se agarra e pergunta o que eles vão fazer. Ele calmamente diz a ela para não se preocupar e que ele vai dar uma olhada. Enquanto isso, no andar de baixo, os 3 bandidos Shinhao entraram na vila armados com grandes facões. Um deles reconhece Von Han e se pergunta o que o entregador está fazendo em um lugar como este. O líder zomba, presumindo que ele deve ser um ladrão comum. Naquele momento, Von Han aparece no topo da escada.
Ele olha para os intrusos armados e com um aceno casual os cumprimenta. Com um sorriso confiante, Won Han calmamente pergunta aos 3 homens armados se eles estão procurando por ele. O líder musculoso aponta sua lâmina para Won Han dizendo que eles são homens do irmão Ao enviados por Shin Ao. Ele acusa Won Han de dormir com a mulher de seu chefe, Suti, enquanto outro bandido impacientemente diz para parar de falar e apenas quebrar suas pernas. Completamente imperturbável, Won Han simplesmente pergunta o que eles planejam fazer sobre isso. Enfurecidos por sua arrogância, os bandidos avançam gritando insultos. A luta é brutalmente curta. Won Han se move com incrível velocidade, interceptando o primeiro atacante com um chute poderoso no rosto que estala sua cabeça para trás. Em segundos, 2 dos bandidos estão inconscientes, deixando apenas seu líder atordoado. O bandido musculoso olha incrédulo, imaginando desde quando os padrões para entregadores ficaram tão altos e percebendo que seu oponente é um artista marcial trejeiado. Recusando-se a aceitar a derrota por um mero entregador, ele solta um grito furioso e ataca Won Han com seu façanha. Won Han salta sem esforço sobre o golpe selvagem e, em um único movimento, desfere um chute devastador no braço do homem. O golpe faz o facão voar e derruba o bandido no chão. Com todos os 3 atacantes derrotados, Won Han está no meio dos corpos espalhados. Lin Shufu, que assistiu à luta do topo da escada, finalmente solta um grito aterrorizado. Som alerta o líder caído que, embora espancado, ainda está consciente. Irritado com seus gritos, ele se levanta com dificuldade de ver uma oportunidade, investindo em direção à indefesa Lin Shufu. Antes que ela possa reagir, a agarra e segura sua lâmina em sua garganta, fazendo-a de refém. Ele olha para Won Han, ameaçando matá-la se ele der mais um passo. Uma aterrorizada Lin Shufu avisa que seu avô não o poupará se ele usar machucá-la. No entanto, Won Han permanece completamente calmo. Ele olha para o bandido e, com uma falta de emoção assustadora, simplesmente diz para ele ir em frente e fazer isso. Ignorando a lâmina na garganta de Lin Shufu, Won Han caminha lentamente em direção ao bandido em pânico, provocando-o e perguntando por que ele não agiu sobre sua ameaça. Enquanto Won Han continua seu avanço implacável, ele pergunta friamente se o homem está com muito medo. O bandido, suando e aterrorizado, grita para ele parar. Em um borrão de movimento, Won Han fecha a distância em um instante. Antes que o bandido possa reagir, Won Han pega a parte plana da lâmina da espada entre o polegar e o indicador, parando a arma completamente. Ele olha para o bandido com desprezo e pergunta se ele realmente pensa que é habilidoso o suficiente para brandir uma espada na frente dele. O bandido fica chocado com a força impossível de Won Han, percebendo com horror que ele não consegue mover a lâmina de forma alguma. Won Han continua a provocá-lo, perguntando novamente por que ele simplesmente não faz seu movimento. Então, com um simples movimento de seus dedos, ele estilhaça a lâmina de aço, enviando fragmentos de metal voando enquanto o bandido Lin Shufu olham em descrença atordoada. Antes que o bandido possa se recuperar, Won Han o agarra pelo pescoço, levantando do chão. Ele pergunta se um camarão podre e fedorento como ele é digno de lutar contra ele. Engasgando, o bandido tenta se salvar, dizendo que é membro da poderosa Sociedade do Dragão Negro. Won Han não fica impressionado, perguntando com desdém e daí antes de bater a cabeça do homem no chão, deixando-o inconsciente. No entanto, o bandido de repente se recupera e tenta uma nova tática. Ele se levanta implorando a Won Han para não seguir um caminho de crime. Este apelo bizarro não tem efeito. Won Han desfere um pisão brutal no rosto do homem, fazendo-o gritar de agonia enquanto o sangue voa de sua boca. Completamente quebrado, o bandido implora por misericórdia. Ele implora para Won Han parar, inventando uma história sobre ter uma mãe de 80 anos. Num último esforço desesperado, ele diz a Won Han que tem informações importantes para relatar. Parado sobre ele, Won Han dá ao bandido espancado 3 segundos para suas últimas palavras. O homem revela rapidamente suas informações cruciais. Irmão Ao, Shin Ao, já foi encontrar Suti. E se Won Han não se apressar, será tarde demais. Essa notícia choca Won Han. Furioso porque o bandido não lhe contou essa informação vital antes, dá um último chute violento nocauteando. Naquele momento, eles ouvem uma forte batida na porta. Uma voz do lado de fora anuncia que eles são a polícia. Percebendo que deve partir imediatamente, Won Han diz a Lin Shufu que vai encontrar Suti e está deixando a situação em suas mãos. Ele dá a ela uma instrução final para não dizer a ninguém que ele estava lá. Enquanto ele sai correndo, ela diz para ele ir, garantindo que ela sabe o que dizer. Um momento depois, 2 policiais entram na vila. O oficial-chefe mostra a Lin Shufu seu distintivo e pergunta o que aconteceu. Enquanto 2 carros de polícia param do lado de fora, ela começa a explicar que estava tomando banho quando 3 homens invadiam com facas. Após sua declaração, a polícia prende os 3 bandidos inconscientes. Um oficial relata ao seu capitão que eles encontraram 2 corpos atiradores que Won Han havia matado na vila do outro lado da rua e que eles não parecem pessoas comuns. Chocado, o capitão ordena que seus homens levem todos e tudo para a delegacia para investigação.
Enquanto isso, Suki está sendo encurralada em um quarto por um furioso Shin Hao. Ele revela suas intenções sinistras, lembrando da vez em que drogou sua bebida e se vangloriando de que vai se forçar a ela agora. Uma aterrorizada Suti diz para ele sair, mas ele fica ainda mais furioso. Ele zomba dizendo que enviou homens para matar o entregador e que quando eles terminarem, ele a forçará na frente dele. Com um ataque final, ele jura que vai brincar com ela até a morte. Shin está prendendo uma Suti em luta em uma cama. Ela diz para ele soltá-la, mas ele a provoca dizendo que ela pode gritar o quanto quiser porque ninguém a salvará. Ele acrescenta com um sorriso sinistro que o entregador está ocupado com seus próprios problemas e que hoje ele vai se forçar a ela. Assim que ele se inclina, um tapa poderoso estala em seu rosto, mandando um dente voando. Shin Hao é gado para o outro lado da sala, caindo em um monte. Na porta está Won Han, que olha para o homem caído e declara friamente que ele deve estar cansado de viver para usar Tokai e sua mulher. Lutando para se ajoelhar e segurando seu rosto machucado, Shin Hao pergunta furiosamente ao entregador se ele sabe quem é seu pai. Não impressionado, Won Han diz a ele que não importa quem seja seu pai, ele pagará por ter um filho como ele. Enfurecido, Shin Hao se levanta gritando que seu pai é Qin Gen, o homem mais rico da cidade de Jianjin, e que ir contra ele é uma sentença de morte. Ele então avança para atacar. Won Han desvia sem esforço do ataque desajeitado e desfere um chute poderoso, dispensando como um perdedor. O golpe manda Shin Hao voando para um móvel, nocauteando completamente. Won Han então se vira para uma balada sutil e gentilmente diz a ela para não ter medo porque acabou. Ele a puxa para um abraço protetor enquanto ela diz o quão feliz dá por ele ter vindo. Ele a abraça forte e garante que enquanto ele estiver com ela, ninguém nunca mais ousará tocá-la. Enquanto isso, o espancado Shin Hao luta para se levantar e sai cambaleando do quarto, gritando uma última ameaça para o entregador fedorento sem apenas esperar. Com um perigo imediato passado, Suti olha para Won Han e pergunta que horas são. Confuso, e pergunta o que há de errado. Ela explica que quase esqueceu uma reunião importante em sua empresa e pergunta se ele iria com ela. Com um sorriso caloroso, Won Han concorda sem hesitar, prometendo que acompanhar qualquer lugar a qualquer lugar. Suti e Won Lan chegam em um carro esportivo vermelho em um grande prédio corporativo moderno. Quando eles saem, uma pessoa cumprimenta Suki, dizendo que o presidente Liu já está esperando na sala de conferências. Eles entram e Suki pede desculpas a uma mulher em um terno de negócios por estar atrasada. A mulher, presidente Liu, nada mais é do que assistente de Won Han Liu. Ela fica chocada ao vê-lo e quase se dirige a ele como jovem mestre, mas ele impede rapidamente com um gesto. Pensando rápido, Won Han coloca um braço em volta dela e finge que são antigos colegas de classe. Isso surpreende Suti, que não consegue acreditar que Won Gan e a poderosa presidente Liu se conhecem. Suki comenta sobre a coincidência e Liu concorda nervosamente ao ser convidado a se sentar. Com todos sentados, Liu se prepara para começar a trabalhar e Suti concorda em começar. No entanto, assim que estão prestes a começar, a porta se abre de repente. O avô de Suti, seu pai e 2 outros homens da família só entram bajulando a presidente Liu, expressando o quão honrados estão. Eles insistem que para um projeto tão importante, eles não poderiam ser descuidados. Uma chocada Suti pergunta ao seu avô por que ele está lá e Liu Yi o cumprimenta educadamente. O avô explica que estava tão animado com o novo projeto do distrito que correu direto para lá. Seu comportamento amigável desaparece quando ele nota Won Han. Ele pergunta raivosamente a Suti por que ela traria um estranho para uma reunião tão importante. Suji se mantém firme, lembrando seu avô que como ela está encarregada do projeto, é seu direito decidir quem ela traz. Isso enfurece seu pai, Su Jianji, que grita com ela, questionando quando se tornou a vez dela de falar pela empresa. Ele a menospreza, dizendo que ela não tem qualificações e ordenando que ela ceda tenha lugar para seu irmão e vá servir água para a presidente Liu. Naquele momento, o jovem sorrindo se apresenta como Sulei. Ele diz a presidente Liu para discutir o projeto com ele, dispensando Suti dizendo que ela não tem voz. Suki tenta protestar para seu avô que o projeto foi dado a ela, mas seu pai a interrompe novamente, gritando para ela servir a água. Finalmente, outro homem, o tio de Suti, Su Jinjong, dá o golpe final. Ele diz a Suti com satisfação que, de agora em diante, todos os assuntos da empresa devem ser entregues a Sulei, lembrando-a de que ela se casará em breve e deve entender seu lugar. Enquanto a família tenta afastar-se de Suti, Won Han finalmente se manifesta, com os braços cruzados e um olhar intenso, e ele pergunta o que eles pensam que estão fazendo, lembrando de que o projeto foi originalmente dado a Suti. Isso enfurece o avô de Suti, que grita com Won Han para calar a boca e questiona que direito ele tem de falar. Sula se junta com um olhar presunçoso, zombando de Suki por ter um entregador como namorado. Ele então diz ao avô que ouviu dizer que ela também está grávida do filho desse homem. A revelação leva à fúria. Ele aponta para Won Han e ordena que Suki tire esse lixo de classe baixa imediatamente, declarando que ele e seu cachorro estão banidos da empresa. Suki salta em defesa de Won Han, argumentando que não importa o que ele faça porque ele ganha seu dinheiro honestamente e seu avô não tem o direito de insultá-lo. Seu desafio só enfurece ainda mais o velho.
Vendo que a situação é desesperadora, Han se levanta para sair com Suti. Ele diz à família dela que eles são sem vergonha e repete sua condição. O projeto só pode ser gerenciado por Suti. O avô o confronta exigindo saber que direito um mero entregador tem de fazer exigências. Em vez de responder, Han se vira para uma nervosa Liu Ye. Ele a trata suavemente como sua antiga colega de classe e pede que ela lhe faça um favor. Ele afirma que Suti é sua noiva e o projeto deve ser dado somente a ela. Sob seu olhar dominante, Liu Yu concorda relutantemente. Su Lei fica chocado e tenta argumentar, dizendo ao presidente Liu que Suki é irresponsável e não sabe nada sobre a empresa, insistindo que ele seria uma escolha melhor. Mas Liu Ye, seguindo as ordens de Han, o ignora e se dirige diretamente ao avô. Ela afirma que sua empresa só trabalhará com Suti. Se a família Su não concordar, eles encontrarão outro parceiro. O avô fica atordoado e pede para falar com o chefe dela. Liu Ye dá um golpe final devastador. Ela informa que tem total autoridade, que ele, o patriarca, não está qualificado para conhecer seu chefe. As palavras duras deixam o velho suando e completamente sem palavras, totalmente derrotado e humilhado na frente de sua família. Completamente derrotado, o pai de Suki, Su Jianji, rapidamente muda de tom. Ele diz ao presidente Liu para não ficar zangado e garante que eles atenderão às suas demandas, concordando em colocar Suti no comando. Sogro dele concorda, dizendo que desde que consigam a parceria, tudo bem se for Suki quem fizer isso. Satisfeita, Liu Yu afirma que eles assinarão o contrato hoje. Agora no controle, Liu Ye fica ao lado de Suti e dispensa o resto da família Su. Ela os informa que ela e Suki precisam discutir os detalhes do contrato em particular e que eles podem ir embora. Sem poder para objetar, Jain só pode concordar e ele ajuda seu sogro atordoado a sair da sala. Enquanto os homens derrotados saem, Su Lei tenta protestar com seu pai, mas ele é rapidamente silenciado e conduzido para fora. Uma vez que eles se foram, Han observa a porta se fechar com um sorriso malicioso, pensando que bando de palhaços eles são e como eles trouxeram sua humilhação sobre si mesmos. Liu Yu então entrega profissionalmente o contrato para Suti revisar. Enquanto isso, em um escritório em outro lugar, um enfurecido Su Lei confronta seu pai, Su Jianyan, exigindo saber como ele pôde deixar que ela vade a Suti no comando. Su Jianyan, sentado calmamente em sua mesa, diz para ele não se preocupar, garantindo que ele tem um plano. Quando Su Lei tenta pedir ao tio dele, Su Jianyan, para sair, seu pai o impede, afirmando que eles estão todos do mesmo lado. Ele então revela um segredo de família chocante. Suti não é sua filha biológica, tanto Su Lei quanto Su Jianyan ficam atordoados. Su Jianyan pergunta se sua cunhada o traiu, mas Su Jianyan esclarece a verdade. Ele explica que sua esposa Yang Huimin não conseguiu ter filhos, então eles adotaram Suki. Ele então reclama que ela agora envergonhou a família por se envolver com o entregador. Um pensativo Su Jianyan pergunta quem são os pais biológicos de Suti. Su Zhen dispensa a pergunta, dizendo que não sabe e presume que eles já morreram, não deixando para ela nada além de um pingente de jade sem valor. Impaciente, Su Lei interrompe, ansioso para ouvir o plano de seu pai. Com um sorriso sinistro, Su Zanjin revela seu esquema. Ele diz para eles esperarem e deixarem Suti assumir o projeto por enquanto. Depois que ela tiver feito o trabalho duro, ele tem uma maneira de tirá-lo dela. Entendendo o enredo, Su Lei concorda com um sorriso tudo confiante. Vestido com um terno e com um cigarro, Han se aproxima de dois seguranças de plantão e pede um isqueiro. Um guarda mais forte oferece um isqueiro. Percebendo o traje formal de Han, o guarda presume que ele está lá para uma entrevista, mas Han diz que não. Curioso, o guarda então pergunta o que ele está fazendo lá. Muito casualmente, Han revela que é um entregador. Os dois guardas caem na gargalhada, um deles brincando que entregadores e seguranças são inimigos para a vida toda. Han ri, mas então ele percebe que ambos os guardas ficam sérios e se levantam, então ele pergunta o que está acontecendo. De repente, os guardas se põem em sentido. Um diz ao outro que a presidente Su chegou. O guarda mais forte explica com admiração que a presidente Su é a mulher mais bonita da empresa que vê-la diariamente lhe dá mutiler. Han zomba deles por ficarem tão agitados por causa de uma mulher. Irritado, o guarda diz para ele não agir com tanta altivez, lembrando de que, como entregador, ele não é melhor do que eles. Naquele momento, uma elegante Suki aparece. Os dois guardas a cumprimentam energicamente e respeitosamente como presidente Su. Ela reconhece o trabalho duro deles e diz que vai pegar seu carro. Enquanto Suki caminha em direção ao seu carro esportivo vermelho, o guarda mais forte fica extasiado, gabando-se para seu colega que a presidente Su falou com ele. Han, observando isso, pergunta se uma reação tão grande é necessária. O guarda se aproxima de Han e coloca um braço em seu ombro de forma condescendente. Ele oferece alguns conselhos, dizendo a ele que, mesmo como entregador, ainda é importante ter sonhos. Naquele instante, Suki para o lado deles em seu carro esportivo vermelho chamativo. Do banco do motorista, ela olha para Han e diz para ele entrar. Han se despede dos guardas com um sorriso, dizendo a eles que se lembrará de suas palavras e os verá mais tarde.
Ele então entra no banco do passageiro do carro de luxo. Os dois guardas ficam completamente congelados, observando incrédulos o carro esportivo acelerar, incapazes de processar que o humilde entregador de quem estavam sentindo pena acabou de sair com sua linda Nietzsche nível chefe. Enquanto dirigem, Won Han percebe a expressão feliz de Su-Chi e comenta que as coisas devem ter corrido bem. Su-Chi concorda, explicando que foi graças ao amigo dela, Lin Suifo, que encontrou o misterioso chefão por trás do projeto do novo distrito. Ela acrescenta que é determinada a agradecer pessoalmente a essa pessoa. Divertido, Won Han diz a ela que ela definitivamente deveria agradecê-lo bem. Ele então muda de assunto, informando de que já entrou em contato com o cartório e eles registrarão o casamento deles na manhã seguinte. Su-Chi concorda calmamente com o plano, mas estabelece suas condições. Ela só quer a certidão de casamento para que o filho deles tenha um pai. Depois que o bebê nascer, ela lhe dará um pagamento mensal de 30 mil. Um surpreso Won Han pergunta se ela está tentando mantê-lo como um acompanhante pago. Su-Chi diz a ele que ele pode pensar o que quiser. Com um sorriso malicioso confiante, Won Han cruza os braços e retruca que se ela realmente quer mantê-lo, 30 mil é muito pouco. A resposta dele enfurece Su-Chi. Ela diz para ele não abusar da sorte, questionando quanto o entregador poderia possivelmente ganhar em um mês, implicando que 30 mil é mais do que suficiente. Em sua frustração, ela pisa no acelerador e o carro esportivo vermelho acelera pela City Street. Eles logo chegam à entrada de um complexo residencial moderno sofisticado. Depois de estacionar, Won Han sai e se encosta na porta, provocando que ela parece conhecer bem o caminho e já memorizou o caminho para sua casa. Irritada, ela responde que com o GPS ela pode ir a qualquer lugar. Enquanto caminham pelo complexo, o telefone de Won Han começa a tocar. Ele diz a Su-Chi para esperar um momento, pois precisa atender a ligação. Won Han atende, perguntando casualmente ao velho do outro lado o que está acontecendo. A pessoa informa que uma remessa foi apreendida pela Sociedade do Dragão Negro e que ele precisa resolver isso. O interlocutor também menciona que um cartão foi deixado à sua porta para ajudar com o problema. Won Han concorda com confiança, prometendo cuidar de tudo até o meio-dia do dia seguinte. O interlocutor então muda abruptamente de assunto, perguntando se ouviu corretamente que Won Han vai se casar. Essa pergunta assusta e irrita Won Han, que exige saber quem vazou a informação. O velho revela que Lin Qinjuan lhe contou e acusa Won Han de tentar se casar sem permissão. Ele continua seu discurso questionando por que Won Han rejeitaria inúmeras herdeiras ricas por uma garota da família Xiu menor. Won Han tenta diminuir a tensão e explicar. No entanto, o velho o interrompe dizendo que não há necessidade de explicações. Em vez disso, ele informa um horrorizado Won Han que sua irmã mais velha virá interrogá-lo pessoalmente no dia seguinte e ele deve se preparar. Won Han entra em pânico, implorando ao velho para não ser tão cruel e perguntando se ele poderia sequer sobreviver à visita dela, mas a ligação termina abruptamente. Furioso e estressado, Won Han desliga, murmurando uma ameaça de que vai se vingar do velho. Percebendo seu estado de agitação, Su-Chi se aproxima e pergunta o que aconteceu. Escondendo rapidamente sua agitação, Won Han a tranquiliza dizendo que não é nada. Ele coloca um braço reconfortante sobre o ombro dela e diz que é hora de ir para casa. Eles voltam para o apartamento dele, entrando na sala de estar moderna. Uma vez lá dentro, Su-Chi vê um cartão branco na mesa de centro, pergunta o que é. Won Han explica casualmente que é apenas um vale-presente destinado a outra pessoa. Mudando de assunto, ele tira a jaqueta e sugere que ela deve estar com fome, oferecendo-se para cozinhar. Su-Chi concorda silenciosamente. Enquanto ele vai para a cozinha, Su-Chi senta-se no sofá segurando a jaqueta dele. Um pequeno sorriso de satisfação se forma em seu rosto enquanto ela pensa que ter um gigolô em casa é realmente muito bom. Em seu apartamento, Won Han, vestindo um avental, diz a Su-Chi para se sentar e que ele terminará de cozinhar em breve. Ela agradece. Enquanto ele vai para a cozinha, ele comenta brincando que não é problema para sua esposa e filho, acrescentando que ele é, afinal, Marie. Seu comentário deixa a Su-Chi sem palavras, e ela se senta no sofá com um leve sorriso divertido. No dia seguinte, a cena muda para o departamento de assuntos civis de Jiangning. Won Han e Su-Chi saem do prédio, cada um segurando uma certidão de casamento vermelha. Won Han declara orgulhosamente que a partir de agora ele é oficialmente um homem casado. Su-Chi o provoca brincando, perguntando seus planos para o dia e se ele vai entregar comida. Won Han dispensa isso, brincando que agora que ele está com roupas bonitas, ele deveria sair e se divertir com algumas jovens. Sua resposta irrita Su-Chi. Ela chama de caso perdido e reclama que, mesmo como um homem casado, ele ainda tem um temperamento terrível. Ela se vira e vai embora irritada, dizendo para ele fazer o que quiser. Enquanto ela sai, a expressão brincaona de Won Han desaparece, substituída por uma séria. Ele pensa que, antes de mais nada, precisa cuidar da tarefa que o velho lhe atribuiu. Sua missão o leva a uma arranha-céu imponente à sede do grupo Dragão Negro. Ele fica diante do enorme edifício, confirmando que é o lugar certo. Ele pensa sobre as origens do grupo, lembrando que a Sociedade do Dragão Negro já foi uma gangue local que desde então se transformou em uma corporação aparentemente legítima.
No entanto, ele sabe que eles ainda estão envolvidos em negócios escuros como cobrança de dívidas e agiotagem. Com um olhar frio e determinado, ele resolve ver por si mesmo quão capazes eles realmente são. Won Han entra no luxuoso saguão do grupo Dragão Negro. Dois homens truculentos em uma recepção o confrontam, perguntando sobre seus negócios. Com as mãos nos bolsos, Won Han declara com confiança que está ali para cobrar uma dívida. O bandido de cabelos compridos entende mal, pensando que Won Han é um cliente. Ele diz que veio ao lugar certo, pois a cobrança de dívidas é um de seus serviços. Won Han corrige calmamente, classando que está ali para cobrar uma dívida de um homem chamado Bao Liu. Esta afirmação enfurece os dois homens. Eles exigem saber quem é esse tolo e se ele entende em que território está, acusando de ter um desejo de morte enquanto ambos atacam. O homem de cabelos compridos ataca primeiro com um chute selvagem, mas Won Han esquiva com facilidade. O impulso do bandido faz tropeçar e cair de joelhos. Antes que ele possa se recuperar, Won Han desfere um chute rápido em seu rosto. Vendo seu parceiro caído, o bandido careca corre para frente dando um soco. Ele encontra o mesmo destino quando o poderoso chute de Won Han o faz voar. Com os dois homens derrotados no chão do saguão, Won Han fica sobre o bandido de cabelos compridos consciente. Sua expressão é fria enquanto ele pergunta calmamente se o homem está agora pronto para levá-lo para ver Bao Liu. A cena muda para um escritório opulento onde Bao Liu, chefe do grupo Dragão Negro, está relaxando. Uma mulher com longos cabelos roxos está se inclinando sobre ele intimamente. Ela lambe brincando uma gota de vinho e tinge seu peito. Ele pergunta se está gostoso e ela responde que tem muito sabor. Com um sorriso presunçoso, Bao Liu diz a ela que se ela gostar, pode beber mais, prometendo alimentá-la até que esteja cheia mais tarde. Ela o chama brincando de travesso. O momento deles é interrompido quando a porta do escritório se abre de repente. Um homem tatuado chamado Wei Long entra correndo, pânico, e grita que alguém invadiu, enfurecido pela interrupção. Bao Liu grita com Wei Long por não bater, perguntando se ele não conseguia ver que ele estava ocupado. Ele declara furiosamente que este é o território e questiona quem ousaria entrar. Wei Long gagueja tentando explicar, mas antes que possa terminar, um corpo voa pela porta. O homem, um dos bandidos do saguão, cai com força no chão em frente à mesa de Bao Liu, deixando o chefe e a mulher atordoados. Seu choque se transforma em raiva. Bao Liu salta para os pés, sacando uma pistola. Ele aponta para a porta e grita exigindo saber que cachorro teve a audácia de invadir seu território. Seguindo o bandido, um objeto preto voa pela porta. É um cartão ornamentado pesado que se incrusta com um baque agudo na mesa em frente a um Bao Liu atordoado. Ainda segurando sua pistola, ele cautelosamente a pega. Sua expressão muda de raiva para puro terror ao reconhecer a insígnia e grita, identificando-a como um cartão preto da Associação dos 10 Grandes. Do chão, o bandido espancado Wei Long olha para cima confuso, perguntando o que é a Associação dos 10 Grandes e aprendendo que é uma organização aterrorizante de 10 chefes poderosos do submundo. Naquele momento, Won Han entra no escritório. Ele olha para baixo com uma expressão calma e condescendente e comenta que está surpreso que eles tenham sequer falado da associação. A visão de Won Han provoca uma constatação horrorizada em Bao Liu. Ele grita o título no jovem mestre, finalmente entendendo quem veio atrás dele. Em choque, ele cambaleia para trás, perdendo a compostura. Enquanto Won Han entra calmamente no escritório, ele observa que é impressionante alguém ainda se lembrar de seu nome, já que ele está fora do submundo há muitos anos. Sem hesitação, Bao Liu cai de joelhos, curvando a cabeça em total submissão. Ele pergunta quais ordens o nono jovem mestre tem para ele. Em uma demonstração impressionante da mudança de poder, o chefe da gangue, ajoelhado respeitosamente, estende um isqueiro para Won Han, que calmamente acende um cigarro. Dando uma tragada, Won Han vai direto ao ponto, mencionando que ouviu dizer que Bao Liu havia apreendido recentemente um carregamento de mercadorias. Em pânico, o homem ajoelhado insiste que deve ser um mal-entendido. Won olha para ele com uma expressão fria, comentando que admira sua audácia por usar roubar da Associação dos 10 Grandes. Enquanto finge submissão, Bao Liu promete devolver as mercadorias imediatamente. No entanto, ele está secretamente alcançando uma pistola enfiada em seu cos, preparando-se para fazer um movimento desesperado. Consciente do engano, Won Han permanece impassível. Ele olha para o chefe da gangue e faz um aviso arrepiante, perguntando se ele já ouviu o ditado: quando o cartão preto aparece, até deuses e fantasmas se submetem. Em um ato desesperado, Bao Liu se levanta, apontando sua pistola para Won Han. Ele grita que, como um novo jovem mestre não lhe dará uma saída, ele não deve ser culpado por ser implacável. No entanto, antes que ele possa atirar, Won Han se move com uma velocidade impossível. Ele joga seu cigarro ainda aceso no ar. O minúsculo objeto atinge a pistola enquanto Bao Liu puxa o gatilho, desviando o tiro. Won Han afirma calmamente que não gosta de ter armas apontadas para ele. Com a ameaça neutralizada, Won Han pega o cartão preto da mesa. Ele o levanta e faz uma proclamação fria afirmando que todos que já apontaram uma arma para ele agora estão mortos.
Em um único movimento fluido, ele usa a borda afiada do cartão como uma lâmina, cortando a garganta de Bao Lu em um golpe letal rápido. O chefe da Gui desaba no chão, morto. A cena horrível deixa a mulher de cabelo roxo gritando de terror enquanto o bandido tatuado, Wei Long, olha em choque para o corpo de seu chefe caído. Comoção atrai outros membros da gangue para a porta. Eles congelam, gritando em descrença que seu chefe foi morto. Ignorando o caos, Wang Han agarra Wei Long aterrorizado. Ele lhe apresenta duas escolhas: entregar as mercadorias e se tornar um novo chefe, ou entregar as mercadorias e se juntar a Bao Liu na morte. Diante deste ultimato, Wei Long toma sua decisão instantaneamente. Ele e todos os outros bandidos imediatamente curvam suas cabeças em submissão, prometendo lealdade inabalável ao jovem mestre e rejeitando qualquer conexão com as ações de seu chefe. Satisfeito, Wang Han aceita sua promessa e calmamente ordena que alguém o leve ao seu carregamento, sua missão agora completa. Do lado de fora da imponente sede do Grupo Dragão Negro, um carro para. Xin Yao sai acompanhado por um bandido de muletas que está fortemente enfaixado. O subordinado aconselha nervosamente seu chefe a ser cauteloso, avisando que Wang Han não deve ser levado de ânimo leve. No entanto, Xin Yao, consumido pela raiva, dispensa o conselho, declarando que matará Wang Han hoje, não importa o que aconteça. Ele avança em direção à entrada, gritando que está ali para ver o chefe da Sociedade do Dragão Negro. Com o rosto contorcido de fúria, ele jura que desde que o chefe da gangue, o velho Liu, se livre daquele entregador fedorento para ele está disposto a pagar qualquer preço. Enquanto isso, dentro do escritório, nova hierarquia estabelecida. Wang Han está diante dos membros da gangue reunidos e nomeia Wei Long Mun como novo líder. Ele declara que Wei Long agora está no comando do Grupo Dragão Negro e promete um futuro próspero para quem o seguir. Os outros membros da gangue rapidamente aceitam isso, dirigindo-se ao seu novo líder com respeito. Assim que a nova ordem é estabelecida, Xin Yao entra no escritório gritando por Liu. Ele olha ao redor da sala, agora sob nova administração, e exige raivosamente saber onde está o antigo chefe.